Isso mesmo, Daniel, e para não deixar a data desapercebida, nós vamos conversar com a endocrinologista Pamela Moraes para falar sobre esse Dia Nacional do Diabetes e a gente esclarecendo todas as dúvidas referente a essa síndrome metabólica, de certa forma, age de uma forma silenciosa. Doutor, obrigado por nos atender e fala um pouco sobre a diabetes. O que caracteriza ela como uma doença? Então, o diabetes, na verdade, é uma doença silenciosa, muitas vezes, é uma doença crônica, que ela acontece, na verdade, por uma não produção, né, de insulina ou por alguma resistência dentro da atuação desse hormônio, que é o que a gente chama de resistência insulínica, né? Então, ela é caracterizada por níveis aumentados de açúcar no sangue. Tá certo. Ela tem alguns tipos, né? Tem como elencar a diferença de cada um? Sim, então nós temos três tipos principais de diabetes, que é a diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, onde a destruição das células do pâncreas produtoras, né, de insulina, em que o único tratamento é a insulina, de fato, ela acontece geralmente em pessoas mais jovens, né, crianças, adolescentes, mas também pode acontecer na fase adulta. Tem o diabetes tipo 2, que está muito relacionado a genética, né, a predisposição genética também aos hábitos de vida, alimentação, ao sedentarismo, à própria obesidade. E o tratamento ele se dá através de mudanças de estilo de vida, né, atividade física, ajuste alimentar e também dentro de um processo de emagrecimento e com o uso de medicação oral ou até mesmo insulina. E nós temos também o diabetes gestacional, né, em que ocorre no período da gestação. A mulher, depois desse período gestacional, ela pode voltar a uma normalidade, mas essas mulheres que tiveram diabetes gestacional são mais propensas a virem a desenvolver, né, diabetes numa fase posterior a essa gestação. Ok, doutora. Eu já li e também pesquisei sobre isso, que existe a fase de diabetes e pré-diabetes. Qual a diferença Isso. entre as duas? Uma, obviamente, diabetes é algo mais concreto, mas o que é a pré-diabetes, principalmente? Então, pré-diabetes, na verdade, é uma fase em que ocorre já a elevação dos níveis de glicemia no sangue, porém não o suficientes para ser caracterizada como diabetes. Mas é uma fase em que já há, né, maiores riscos cardiovasculares e nem todo mundo que tem diabetes vai desenvolver, né, pré-diabetes, desculpa, vai desenvolver o diabetes, né? Nem todos vão evoluir. Se a gente conseguir pegar numa fase inicial, né, ajustar os hábitos de vida, alimentação, atividade física, nem todos os pacientes podem evoluir cronicamente para o diabetes em si. Ok, tá certo. Então ela tem uma cura. A pré-diabetes é só um aviso onde o caso pode ser revertido. Exatamente. Não que não ocorra nesse período aumento de riscos cardiovasculares, eles ocorrem, mas a gente consegue ainda reverter esses riscos nesse período do pré-diabetes. Doutor, uma pergunta muito básica: o que leva as pessoas a terem diabetes? Você mesmo já falou que é uma alimentação um pouco descontrolada, de certa forma, Uhum, até mesmo as pessoas acabam nascendo com essa síndrome, com essa doença silenciosa, uhum. mas o Uhum. que leva a pessoa a chegar nesse estágio da diabetes? Então, o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, né, um fator de risco principal são os fatores genéticos. Entretanto, prepondera muito também um sedentarismo, né, a inatividade física, uma má alimentação, né, então isso contribui muito à obesidade, principalmente a gordura abdominal, né, essa gordura visceral que leva a uma resistência insulínica maior. Então, tudo isso está atrelado com o início do diabetes, né? Uma idade avançada, né? Porque com o decorrer da idade ocorre uma insensibilidade à insulina, ela é muito maior, e o próprio diabetes gestacional também não deixa de ser um fator de risco para uma evolução futura de um diabetes também. Tá certo. Doutora, vamos pegar um exemplo, digamos que eu, Bernardo,
seja uma pessoa que consome um número elevado de doce, talvez não tenha uma alimentação muito regrada, com poucas verduras, legumes, e acabe exagerando naqueles alimentos supérfluos que não trazem um retorno satisfatório para a nossa saúde. Essa pessoa, ela pode desenvolver a diabetes? Qual o estágio que ela se encontra? E se, por mais que ela seja nova, ela no futuro pode ter algo que interfira na sua saúde e cause essa síndrome? Então, Bernardo, a primeira coisa a ser avaliada é os teus fatores genéticos, né? Pai, mãe, irmãos, existe algum parente de primeiro grau na tua família que tem diabetes? Se sim, então tu tens, né, um alto risco de vir a desenvolver diabetes. E aí, se tu alia a tua genética com os teus hábitos de vida, o risco se torna ainda maior. Então, hoje nós temos um consumo muito grande de alimentos altamente ultraprocessados, né, carboidratos, açúcares, gorduras saturadas, e isso pode levar também a um risco maior, assim como eu falei antes, o próprio sedentarismo, né, as pessoas, elas estão cada vez mais inativas, né, do ponto de vista da atividade física. E a atividade física, ela ajuda muito, né, na utilização da insulina como fonte de energia. Então, ela contribui muito para a redução do risco do diabetes também, principalmente os exercícios resistidos, né, uma musculação, um pilates, utiliza bastante essa glicose como fonte de energia. Então, é muito importante que eu sempre falo para os meus pacientes, nessa base da pirâmide, da dieta, da atividade física, esteja bem organizada. Ok, tá certo, doutora. Quais são os primeiros sinais e sintomas de uma pessoa que pode estar desenvolvendo a diabetes? A gente sabe que a glicose alterada é talvez o primeiro sinal, mas existe outros apontamentos que acontecem durante esse processo que a pessoa pode estar desenvolvendo a diabetes ou até mesmo a pré-diabetes? Sim. Dois dos principais sintomas é o que a gente chama, né, de poliúria e polidipsia. É um aumento na sede, é uma sede muito excessiva, e a pessoa acaba também fazendo xixi muito mais vezes no dia, principalmente na parte da noite. Esses são dois principais sintomas. Um emagrecimento não intencional e uma fome excessiva. Às vezes a pessoa já tenha se alimentado e mesmo depois de ter se alimentado, ela pode ainda continuar com fome. Isso são alguns dos sintomas de diabetes, né? Formigamentos em mãos, em pés, a não cicatrização de feridas também pode estar muito relacionado ao diabetes, um cansaço extremo, tudo isso são sinais do diabetes, mas como eu falei lá no início, a diabetes ela é uma doença silenciosa, né, muitas vezes, então se o paciente já tem uma predisposição genética, se ele já conhece seus hábitos de vida, é sempre bom fazer um acompanhamento periódico com o médico, para não vir a evoluir nem para o pré, nem para o diabetes em si. Ok, tá certo. Para a gente encaminhar, doutora, diabetes tem cura? Tem como reverter o caso? Então, o diabetes não, ela não tem cura, né? O diabetes ela é uma doença crônica e assim como toda doença crônica, o diabetes ele tem controle, né? Nós conseguimos diminuir a evolução do diabetes, né? Para termos controle, na verdade, das complicações que o diabetes pode vir a trazer, como alterações oculares, retinopatia diabética, infarto, AVC, neuropatia diabética, né, alteração em pés, enfim. Então, nós conseguimos controlar as complicações relacionadas ao diabetes, mas hoje em dia o diabetes não tem cura. Tá certo. Doutor, obrigado por nos atender, sucesso e bom trabalho e que, claro, Muito as obrigada. orientações da entrevista possa servir para os telespectadores. Muito obrigada, eu que agradeço. Fico lisonjeada, né, com o convite de vocês e espero que a partir dessa entrevista também muitas pessoas consigam refletir, né, olhar ao seu redor, tentar entender se existem familiares que têm diabetes, se elas têm uma predisposição genética, como é que estão os seus hábitos de vida para tentar melhorar a partir daí. Ok, Daniel, então o relato da endocrinologista Pamela Moraes falando sobre o Dia Nacional do Diabetes. Essa data é importante, a gente não deixando ela passar.
A doutora esclareceu todas as dúvidas e é sempre importante a gente estar atento, principalmente com a nossa alimentação, manter uma atividade física constante para não desenvolver esse tipo de situação e não ter, de certa forma, no primeiro momento, aquela glicose alterada para não desenvolver no futuro as questões envolvendo a diabetes, tá certo? Volto com você aí no estúdio.